Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Meus amigos, que papelão aconteceu ontem em Belém. Você, torcedor do Vasco, você ficar aguardando para ver a equipe chegar no G4, fazer uma boa campanha nesse campeonato brasileiro. E chega ontem, o Vasco da Gama apresenta um futebol pífio, um futebol horroroso. O treinador do Vasco ontem foi o principal responsável, na minha opinião, pela derrota do Vasco. Time mal escalado, não dá para entender algumas atitudes do Lisca. E eu me sinto muito à vontade para poder falar, porque eu tenho apoiado muito o Lisca. Mas com essas convicções, o Lisca não vai longe no Vasco. O torcedor do Vasco não aguenta mais Andrei, Hernando, entre tantos jogadores que estão jogando aí sem dedicação, sem vontade e sem entender que isso aqui é Vasco. O Vasco fica na 7ª colocação, estagnado após a derrota para a equipe do Remo. Vai perder muitas posições, porque há várias partidas hoje. E é inadmissível, gente, o Vasco chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro e não ter conseguido entrar no G4. É uma grande vergonha. O que me causa mais espanto foi a coletiva do Lisca. O Lisca dizer que o Hernando não comprometeu, eu já começo a entender que o Lisca está usando o mesmo óculos que usava o treinador Marcelo Cabo. Porque, gente, é brincadeira. O que o Vanderlei fez ontem, uma sacanagem. E o que se passa pela cabeça do técnico de colocar o Rômulo como capitão do time do Vasco da Gama? Mas tudo isso aí, o problema do Vasco não é apenas dentro de campo. O problema do Vasco, gente, é fora de campo. Essa gestão golpista que não era para estar lá, que prometeu mundos e fundos ao torcedor, que cometeu um estelionato eleitoral ao prometer 70 milhões, ninguém viu esses 70 milhões. Se Jorge Salgado, nesse momento tão importante, está passeando em Portugal, passou a semana toda fora do Brasil, e o Vasco nessa sofrência. Seu Jorge Salgado, você tem que renunciar. Não há remédio, não há solução. Você precisa renunciar. Se não houver renúncia, tem que ter um impeachment. O Vasco não suporta uma gestão tão ruim igual a essa. Outra coisa, Alexandre Pássaro tem que ser demitido. Tá brincando de ser gerente de futebol do Vasco da Gama. É menino, não tem condições ainda de ocupar um cargo tão importante. Alexandre Pássaro precisa passar muita hipoglós, muito talquim, para ser algo no Vasco da Gama.
o Vasco está sofrendo. E torcedor, é o seguinte: ou a gente toma de assalto, chegou a hora do torcedor do Vasco reagir, independentemente de reviravolta ou não na justiça, chegou a hora do torcedor do Vasco reagir. O torcedor tem que tomar o clube de assalto. Se nada for feito pelo Vasco da Gama, ou a gente ajuda, perfeito, ou vão destruir o nosso clube. O Vasco tem se apequenado. Ou o torcedor acorda, faça algo que verdadeiramente venha tirar esses caras que aí estão, ou a gente vai sofrer. Não tô incitando a violência. Naturalmente isso vai acontecer com o retorno do público. O torcedor do Vasco não é bobo e vai te cobrar, Salgado. Vai te cobrar, pássaro. Por enquanto, foram apenas pichações e muro. Saiam antes que aconteça uma tragédia em São Januário. Vocês são incapazes. Incapazes. Vocês são inaptos para estar ocupando o cargo que vocês ocupam. A paciência do torcedor tem limites. E a do torcedor do Vasco já foi para o espaço há muito tempo. O torcedor do Vasco já não aguenta mais. É o 4º rebaixamento do Vasco. O Vasco na 7ª colocação, fazendo um campeonato ridículo, pífio. Jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. Um técnico que a gente já começa a questionar por que veio para o Vasco. Porque tem adotado determinadas medidas igual adotou o Cabo. Então a gente precisa cobrar, a gente precisa sair da zona de conforto. Temo muito pelo fato do Vasco da Gama não conseguir subir para a Série A. A gente fica empolgado, mas com esse elenco vai ser assim. A gente vence 2, perde uma, empata outra, vence outra. O Vasco não tem consistência. Os mesmos erros que são apresentados, ou que eram lá com Lisca, são apresentados hoje. Bola aérea, time não tem um camisa 10, horrível. Então, torcedor, mandado o recado, reaja. Não deixa esses caras destruir o Vasco. Fora Salgado, impeachment ou renuncia e demissão urgente de Alexandre Pássaro. Que ele é o pior disso tudo. Ele que montou esse time. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu.